de Brasília, e Iraque e Bolívia vão jogar à meia-noite, logo mais à meia-noite, às 0h. Então a gente só vai conhecer o último classificado já na madrugada da quarta-feira. Pedro e Thaís, eu volto com vocês. Uma ótima terça-feira a todos. Em o Jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastor e Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. 10h da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente terça-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora na companhia do Jornal Gente. Amanhã de volta na programação da RB e também na tela da Band News TV, com o time de jornalismo que segue a postos para você não perder nada de importante no último dia do mês de março, hoje 31 de março de 2026. Obrigado a você que segue conosco pelo FM 85.7 nas diversas cidades que recebem o sinal no som da faixa estendida da programação da RB e a você que nos acompanha pelos nossos aplicativos digitais. Excelente terça-feira, quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br, agilidade do jornalismo online com a aba ao vivo. Clicou na luzinha vermelha que está piscando? Você vai ter a nossa programação 24 horas por dia de onde você estiver. Uma excelente terça a quem está conosco também pelo aplicativo Band Play. Na palma da sua mão, todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje, por exemplo, terça-feira, na faixa noturna da programação da Band, você tem Eric Jacan com Pesadelo na Cozinha. De repente está fora de casa, não consegue acompanhar? Não tem problema. Com o Band Play você assiste de onde você quiser. E se de repente não der para ver na programação ao vivo, continuará disponível. Perdeu os capítulos anteriores? Vergonha da profissão de Eric Jacan? Não tem problema. No Band Play você consegue acompanhar todos os episódios e a programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a você que gosta do rádio moderno, o rádio com imagens, o rádio com os nossos bastidores aqui dos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, já estamos ao vivo em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você nos acompanha pelo YouTube, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, participe também das nossas transmissões, tanto dos programas quanto das transmissões dos jogos de futebol. E essa semana tem bola rolando e às 11h30 da manhã o Carlos Henrique chega com o timaço de Carlos Batista para informar você sobre Guarani, Ponte Preta, o futebol brasileiro, o futebol no mundo, a seleção brasileira que hoje às 9 da noite reencontra a Croácia em um amistoso preparatório para a Copa de 2026, torcendo para um resultado diferente de 2022, quando o Brasil perdeu nos pênaltis para a seleção de Modric e de outras feras que, claro, estarão também na Copa do Mundo 2026 com cobertura total do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aqui nos nossos estúdios, trabalhos técnicos com o Alan Zanelato na mesa de som, na central técnica o Edson Freitas e a coordenação técnica é do Gil Kleber. Vamos começar com aquele giro da informação para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Atenção você motorista que vai estacionar na região central ou em outras áreas de Campinas que tem a Zona Azul. Esta semana tem uma força-tarefa sendo realizada para ampliar a rotatividade da área de Zona Azul Digital. A INDEC vem promovendo principalmente no centro de Campinas por meio de viaturas equipadas com câmeras OCR, em inglês Optical Character Recognition. Vamos falar na nossa língua, o reconhecimento óptico de caracteres. É o carro em que a câmera faz o mapeamento das placas que estão ali nos veículos estacionados e identifica automaticamente se aquele carro pagou ou não a Zona Azul.
Então, mas eu não cruzei com nenhum fiscal da Zona Azul, mas se o carro passou por onde está estacionado o veículo e ele não está pagando a rotatividade, a multa chega depois da mesma forma. Nesse início de semana, primeiro dia, foram identificados veículos estacionados por longos períodos que apresentam recorrência de atuações por uso irregular da Zona Azul. Ao verificar o histórico de infrações, a INDEC levantou que alguns veículos com número excessivo de multas em aberto continuam ocupando vagas no estacionamento rotativo. Aí, a INDEC acionou equipes da Guarda Municipal. Olha só o histórico. Um Ford Courier, que estava estacionado na rua Doutor Costa Guiar, tinha 50 multas. E o dono, o proprietário, deve R$13 mil, sendo que o licenciamento está vencido desde 2020. Para burlar a fiscalização, a tampa traseira do veículo era baixada para esconder a placa do automóvel. Uma outra situação flagrada também no centro de Campinas foi na rua Dr. Cônego Cipião, um Honda Civic parado pertinho, ali um pouco antes da Avenida Francisco Glicério, tinha R$ 1.400 em multas, 7 autuações por uso do estacionamento rotativo sem ativar a vaga e o licenciamento vencido desde 2022. São os casos das últimas horas que foram para o pátio municipal para ter a rotatividade do trânsito. Estacionar de forma irregular nas vagas que tem Zona Azul, sem você pagar pelo cartão digital, é considerada uma infração grave, sujeita ao registro de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e uma multa de R$ 195,23, além de estar sujeito à remoção do veículo para o pátio municipal, e aí a conta fica ainda mais cara. Em 2025, foram registradas quase 25.400 multas por motoristas que não pagaram a Zona Azul. Então, não deixe de cumprir com a sua obrigação. O sistema de estacionamento rotativo de Campinas tem 1.900 vagas disponibilizadas aos motoristas no centro e região central como um todo, no Cambuí e no bairro Guanabara. Tempo de permanência varia, 1 hora, 2 horas, 5 horas, de acordo com a região. Próximo a hospitais, você tem esse limite máximo de 5 horas, mas tem que fazer a renovação do cartão depois do período. 10 horas da manhã e mais 8 minutos, falando sobre as estradas que cortam o nosso interior paulista. Para você que nos acompanha um pouco mais distante de Campinas, nessa manhã, o caso mais grave que a gente tem registro aqui no estado de São Paulo é na cidade de Ribeirão Preto, um acidente que provoca a interdição neste momento da rodovia SP-255. No quilômetro 4, esse acidente que terminou com a morte de um motociclista e provoca ainda um congestionamento intenso na rodovia Antônio Machado Santana, no sentido Araraquara. A região metropolitana de Campinas tem boas condições de tráfego, apesar da chuva que já foi mais forte, mas que ainda se faz presente em algumas cidades que cortam o nosso interior paulista. Informações nesse momento da ATESP de trânsito no Rodoanel Mário Covas, onde também chove. Motorista que segue sentido Arujá tem lentidão por excesso de veículos e pela baixa visibilidade com tempo nublado do quilômetro 12 ao quilômetro 19. Tem excesso de veículos também do quilômetro 2 ao quilômetro 4. O Rodoanel Mário Covas tem congestionamento no sentido capital com trechos de chuva do quilômetro 16 ao quilômetro 15. O acidente foi registrado agora há pouco e as equipes ainda estão no local, que deve intensificar o tráfego, o trânsito daqui a alguns minutos. Rodoanel também tem trânsito do quilômetro 34 ao 45 por um outro acidente. Nesse momento, operação comboio no Rodoanel Mário Covas. Se esse for o seu destino, comboio significa que você vai ter que respeitar o limite de velocidade imposto por um veículo da concessionária que vem puxando a fila, já que a visibilidade é realmente muito baixa nesse momento. Nas rodovias aqui de Campinas, temos informações do corredor Dom Pedro I, com boas condições de tráfego nesse momento, apesar de alguns trechos nublados. Tem lentidão na rodovia Ayrton Senna para o motorista que segue para a capital paulista, do quilômetro 19 ao quilômetro 16, também com visibilidade baixa, segundo a concessionária.
Rodovia Dom Pedro I está com bom tráfego até agora, não há registro de lentidão. Sistema Anhanguera Bandeirantes, para você que segue para a capital paulista, tem trânsito lento neste momento na passagem por Jundiaí, no entroncamento com a Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, quilômetro 62, o motorista já reduz a velocidade. Tem tráfego carregado também na chegada a São Paulo pela rodovia Anhanguera, do quilômetro 14 ao quilômetro 11. Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego normal até a chegada à cidade de São Paulo, do quilômetro 15 ao quilômetro 13. Reflexo do congestionamento na marginal do Rio Tietê provoca lentidão também na Bandeirantes. No sentido interior, boas as condições tanto na Anhanguera quanto na Bandeirantes. Você que sai de Campinas com destino a Americana, Santa Bárbara, Piracicaba, não enfrenta lentidão neste momento. Agora, a chuva, ela deve persistir um pouco mais. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam pouco menos de 24 graus em Campinas, 23,7. A mínima foi de 20 graus e meio, ou seja, estamos ali mais ou menos com a mesma temperatura o tempo todo desde o raiar do sol. Agora, no final do dia, há uma expectativa para que as temperaturas subam, tem sido assim nos últimos dias. Ontem a máxima chegou a 31 graus e meio em Campinas. Não choveu nas últimas 24 horas, porém começa a mudar esse cenário nesta terça-feira. A umidade relativa do ar está em 77,7% e a Nath Luquezzi já vai dizer pra gente se teremos uma terça-feira chuvosa ou se foi só uma garoinha para começar a terça-feira. Bom dia para você, Nath. Vamos acompanhar novamente aqui Nath Luquezzi conosco na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Agora sim, bom dia para você. Sim, bom dia, Heitor. Bom dia você, ouvinte. Eu não teria tantas esperanças assim quanto a máxima, não. Hoje a nossa máxima vai ficar em torno dos 25 graus. Teremos uma sensação térmica um pouquinho abaixo, porque a partir de hoje as instabilidades ganham ainda mais força na região por conta da atuação de um VECAM, que é um vórtice ciclônico de altos níveis, que contribui para a entrada de vapor de água aqui na atmosfera sobre São Paulo e que deverá influenciar nas condições atmosféricas até o final de semana. São esperadas, então, chuvas nas formas de pancadas temporais, que especialmente estão marcados para chegar a partir de quarta-feira, então a partir de amanhã, e poderão ter, sim, algum grau de severidade a partir do dia de amanhã. Para hoje, a previsão é de chuvas na forma de pancadas temporais, e elas são esperadas mais fortes a partir da tarde, e poderão ser registradas de forma recorrente ou persistentes ali no período da tarde, no período da noite, ou seja, vários momentos de chuva durante a noite, com intensidades variáveis. Momentos de chuva um pouquinho mais fraca, alternando com picos de mais intensidade, máxima para hoje de 25 graus, uma amplitude térmica menor e temperaturas mais amenas do que nos dias anteriores, os quais registramos aí 34, 30 graus de máxima, por conta da maior presença de nuvens e chuvas aqui na região. Ainda assim, alguns períodos com essa sensação de tempo abafado por conta da umidade que fica aqui no ar. A previsão para quarta e quinta, então amanhã e o dia que antecede o feriado, é de pancadas de chuvas e temporais a partir da tarde também de uma forma mais recorrente. A expectativa é que temporais de grande impacto ocorram, caracterizados por grande incidência de raios, chuvas localmente fortes e possibilidade de granizo entre amanhã e quinta-feira. E aí fica a dúvida, e o feriadão? Para o feriadão, a expectativa é de predomínio de sol logo pela manhã e o aumento de nebulosidade conforme o dia vai rolando ali, então, à tarde, culminando em pancadas de chuva e temporais entre tarde e noite. Espera-se que as ocorrências sejam mais isoladas durante as sexta-feiras, esparsa do que nesses dias anteriores, que serão um pouquinho mais fortes, mas sim, pode chover no feriado, mas mais para o final da tarde, então o ideal é aproveitar amanhã, que será de sol. 10 horas 14 minutos, vamos começar a girar o time de reportagens do Grupo Bandeirantes de Comunicação, trazendo uma informação importante na área da saúde. Hoje, o Centro de Saúde do Centro de Campinas, o CS Central, volta ao atendimento normal depois de uma paralisação por conta das condições de trabalho e da falta de profissionais no atendimento à população. O movimento feito pelos próprios funcionários do Centro de Saúde, com acompanhamento do sindicato da categoria. O estopim foi um caso de violência que, segundo os profissionais desse centro de saúde, não é algo isolado. Uma cena de paciente que chega para ser atendido, reclama das condições, da falta de profissionais e desconta nos profissionais, que muitas vezes já estão sobrecarregados. A Graziele Geronde foi acompanhar essa movimentação, conversou
com funcionários, com o sindicato da categoria e na sequência a gente tem também o posicionamento da Prefeitura de Campinas a respeito dessa situação que a cidade viveu nas últimas horas. Conte tudo pra gente, Graziele Gerondi. Olá, Heitor. Os servidores municipais do Centro de Saúde do Centro decidiram paralisar as atividades nesta segunda-feira. Apenas os casos de urgência, emergência e as gestantes foram atendidos durante toda esta segunda-feira e o motivo, o estopim, foi um caso de agressão que aconteceu na última quarta-feira. De acordo com as informações, inclusive da Polícia Civil, um casal que esteve aqui, uma mulher que estava em possível surto psiquiátrico durante atendimento médico e o acompanhante dela teria danificado um monitor da sala de atendimento, causando prejuízo ao patrimônio público e colocando em risco servidores e pacientes. O SAMU, inclusive, foi acionado, veio aqui, mas o casal não quis o atendimento médico. Depois, então, a mulher voltou a entrar em surto, o SAMU voltou a ser acionado e aí então eles foram encaminhados a uma outra unidade para poder receber esse atendimento médico e o homem ele acabou sendo detido e vai responder pelo crime de dano ao patrimônio público. Só que além desse caso que aconteceu na última quarta-feira, os servidores municipais vêm sendo vítima todos os dias de agressões que acontecem nas unidades de saúde. Só para você ter uma ideia, Heitor, uma servidora municipal, enquanto orientava os pacientes de que a unidade estava em paralisação, acabou recebendo um papel na cara. Nós conversamos com ela, ela contou o que aconteceu. Vamos conferir o que ela disse. Eu fui fazer a informação, entregar o panfleto, né, de orientação desse momento aqui que a gente está vivenciando, essa reivindicação de melhorias de trabalho, né, que a gente está fazendo aqui na unidade. E a paciente não aceitou a orientação, embolou o papel e jogou em mim. Como você se sente quando você tenta fazer uma orientação e você recebe isso em troca? Eu me sinto agredida, né? Me sinto agredida, desrespeitada. É uma função muito bonita, mas muito desrespeitada pela população. E o que você acha que precisaria melhorar, Elizabeth? Eu acho assim, de primeiro momento precisaria melhorar as condições de trabalho, né? As condições de trabalho, a gente ter mais condições de trabalho, a gente trazer essa população mais perto da gente, né? Com a melhoria das condições do trabalho. Eu acho que se a gente tiver melhoria do trabalho, a gente consegue trazer. Com toda essa situação de agressão que vocês acabam vivenciando todos os dias, dá medo de vir trabalhar? Dá medo. Dá medo. Dá medo. A gente tem medo, né? Porque a gente vai embora para casa, você chega, você não sabe, né, como que você vai ser recebida pela população, né? Devido a várias situações vivenciadas, né? E a gente também não sabe se vai conseguir chegar na casa da gente, né? Porque a população ameaça, fala, né? Maus trata. Então é bem complicado. Pois é, Heitor, é por esse motivo que os servidores municipais, então, decidiram paralisar as atividades e pedir melhorias nas condições de trabalho. Só para se ter uma ideia, Heitor, de acordo com o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, 68% dos afastamentos dos funcionários da saúde são por causa de violência sofrida no ambiente de trabalho. A situação é bastante preocupante, então o sindicato, os servidores decidiram paralisar essas atividades para pedir mais contratação de servidores e também para pedir a contratação de seguranças. Eu conversei com o coordenador do Sindicato de Servidores Municipais daqui de Campinas, Lourivan Valeriano de Souza, que explicou todo o motivo e toda a situação que acontece nos centros de saúde. Vamos conferir. Vamos dizer assim, é uma onda que está acontecendo nesse momento, principalmente nas unidades básicas de saúde. Então, o usuário, ao chegar na unidade, que está procurando algum atendimento, e esse atendimento pode ser negado ou demorado, ele desprende energia contra o trabalhador do local. E esse trabalhador ele é vítima também. Uma das causas principais é a falta de suporte de pessoas, mais médico, mais técnico de enfermagem, mais enfermeiro, mais agente, todo aquele profissional que dá suporte no ambiente de trabalho para que o cidadão ou a cidadã que vai buscar algum procedimento naquela unidade, dentro do tempo ele seja atendido. E isso dificulta, claro, na sala,
Ameaçaram o trabalhador, quebraram o computador, o monitor ali, o trabalhador teve que sair correndo. Isso não pode acontecer. Heitor, essa unidade do centro tem abrangência de 70 mil pessoas. É uma população muito grande e que demanda muitos funcionários. Para poder atender toda a população que procura essa unidade aqui do Centro de Saúde Centro, são necessários, pelo menos pelas contas dos servidores municipais e também do sindicato, pelo menos mais 3 médicos, 7 auxiliares e 8 agentes de saúde, números que faltam, funcionários que faltam aqui nessa unidade e que prejudicam o atendimento à população. O atendimento dessa unidade volta ao normal nesta terça-feira, viu? É com você. Obrigado, Graziele Geronde. Portanto, neste momento, o atendimento normalizado na unidade do Centro de Saúde da região central de Campinas. Por meio de nota, a Prefeitura de Campinas respondeu através da Secretaria de Saúde que repudia qualquer tipo de violência e se solidariza com os funcionários, mas não apoia a paralisação da unidade, uma vez que o ato afeta a população. Também diz que as rondas da Guarda Municipal já foram intensificadas no local e que vai organizar uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública para discutir a possibilidade de novas medidas. Ontem, enquanto nós falávamos sobre esse assunto no Brasil Urgente, que você acompanha na tela da Band às 5h30 da tarde, todas as tardes de segunda a sexta-feira, eu recebi também outros locais e outras situações através das redes sociais de gente que passa por isso. Eu queria destacar uma especificamente, poupando a fonte, obviamente, até para não criar nenhum desgaste, mas essa não é uma situação exclusiva do Centro de Saúde do Centro de Campinas. No Jardim Rosália, de onde veio a informação, uma das informações, mas essa com mais dados, com mais precisão, a notícia é de que apenas 3 técnicas de enfermagem estão trabalhando para atender todo o público que procura o Centro de Saúde do Rosália, que elas são ameaçadas pela população, que tem gente com medo de ir trabalhar porque a enfermagem está sobrecarregada e, diante dessa sobrecarga, desconta-se toda a ira, toda a raiva de quem tem o direito, por pagar imposto, por ser cidadão, a um atendimento digno no Sistema Único de Saúde. Agora, é justo descontar essa raiva no funcionário que já está sobrecarregado? É honesto descontar a falta de equipamentos, falta de equipes em quem está ali se desdobrando para atender? Claro que existem exceções. É óbvio que existem funcionários que fazem corpo mole em qualquer área, em qualquer empresa privada, em qualquer estatal, em qualquer repartição pública, em qualquer centro de saúde, vai ter o bom profissional e o mau profissional. O que não se pode é bater em quem já está apanhando. E às vezes literalmente, porque você já tem uma equipe que está sobrecarregada, que é algo extremamente delicado. Quem trabalha com saúde pública se doa para o cuidado ao próximo, e essa pessoa está com medo de trabalhar, com medo de apanhar, porque a fila está extensa, porque está demorando o atendimento, porque quem está com a pulseirinha verde ou amarela está querendo passar na frente de quem está com a pulseirinha vermelha. Então, existem situações que o bom senso tem que prevalecer. Cobrar do poder público é diferente de brigar com quem está te atendendo. Cobrar melhoria no hospital que você frequenta é diferente de quebrar um computador porque ele está travando e jogar isso em cima de um funcionário. Então, é preciso ter esse equilíbrio, esse bom senso, para que não se sobrecarregue ainda mais com questões, inclusive, psicológicas, profissionais de uma área extremamente delicada como é a área da saúde. E falando em saúde, Nath Luquezzi, aqui em Campinas, a Vigilância Sanitária fechou uma clínica odontológica de uma faculdade da cidade. Explica essa história pra gente. É uma clínica odontológica de uma faculdade do bairro Taquaral, aqui em Campinas. Essa clínica foi interditada na última segunda-feira, dia 30 de março, por falta de licença da Vigilância Sanitária e ausência de boas práticas. A interdição é total e abrange o espaço clínico da unidade. A fiscalização constatou que, além da falta de licença sanitária,
a clínica funcionava sem adoção de boas práticas de esterilização, de manejo de resíduos de serviços de saúde. Também foram identificadas a ausência de laudos de controle de qualidade de imagem e de planos de radioproteção, exigências específicas para serviços que utilizam, por exemplo, equipamentos de raio-x odontológico. A estrutura física estava inadequada para o desenvolvimento da atividade. A instituição tem um prazo agora de 10 dias para apresentar recurso e a desinterdição ocorrerá somente depois dessa regularização integral do estabelecimento perante a vigilância sanitária. 10h26, um rápido intervalo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Na volta, as últimas informações da investigação de um furto na Universidade Estadual de Campinas. E agora o Ministério Público quer saber se houve algum tipo de negligência em função do laboratório ser de um nível alto de segurança e de uma profissional ter entrado por ali e conseguido movimentar aquele material todo. A gente vai trazer também informações sobre o dono de uma adega que foi preso depois de vender bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. Garotada de 12, 13 anos começou a passar mal, o SAMU foi acionado e aí descobriu-se que o motivo era a venda da bebida de maneira criminosa. Um rápido intervalo, na volta a esses e outros assuntos a gente confere aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Guerra das Rosas, a sua novela turca na tela da Band. Logo após o Jornal da Band, você acompanha uma história envolvente de admiração que se torna inveja, onde a rivalidade por um amor se transforma em uma incontrolável obsessão. Não perca nenhum capítulo da novela turca Guerra das Rosas, de segunda a sexta, às 20h30 da noite, na tela da Band. Manhã Bandeirantes. 10h28, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne neste momento no Palácio do Planalto os ministros pela primeira vez nesse ano de 2026. Um encontro com clima de despedida, porque 21 ministros vão deixar o cargo até sábado, prazo limite da Justiça Eleitoral para quem vai disputar as eleições. Vamos ao vivo a Brasília acompanhar um trecho dessa reunião. Quem fala é o próprio presidente Lula. O fim de qualquer seriedade na política brasileira. Acho que todo mundo tem um pouco de culpa. Porque muitas vezes, na perspectiva de não criar caso para ninguém, não se propõe as mudanças que precisam ser feitas, e as coisas vai passando e vai piorando, e vai piorando, e vai piorando. E nós chegamos hoje a uma situação de degradação, inclusive de algumas instituições. É possível consertar isso? É. Como? Através da política. Daí a necessidade de vocês serem candidatos. É porque é possível mudar. E só vai mudar se a gente convencer o povo de que ele, e somente ele, tem condições de mudar o quadro político, que ele concorde ou que não concorde. Sem ele, nada mais acontecerá. Então, essa reunião de hoje é uma reunião em que pelo menos 14 companheiros já comunicaram que deixarão o governo a partir de hoje. Mais 4 companheiros que vão anunciar daqui a pouco. E depois, quem sabe, mais alguns, porque até o dia
até quinta-feira à noite é tempo de me avisar, porque eu vou para a Bahia, mas eu volto para cá, para ficar esperando os ministros que vão me comunicar. Eu saio ou eu fico. Ou nós temos o dia do fico, ou nós temos o dia do sai. Ou seja, o dia da dissolução, sabe? Isso para mim é gratificante. Não pense que eu fico triste não, porque eu sou grato, e muito grato, aos serviços que vocês prestaram nesses 3 anos e 4 meses à frente do meu governo. Sou muito grato. E eu tenho certeza que vocês farão do trabalho que vocês fizeram no governo, do trabalho que vocês fizeram na pasta de vocês, o sucesso da futura campanha de vocês. Porque se tem um governo em que os ministros tiveram a oportunidade de produzir, de trabalhar e de entregar resultado, foi esse governo. Eu não tenho nenhuma preocupação na frente da imprensa de olhar na cara de cada um de vocês e se comparar o trabalho que vocês fizeram nesse tempo que estiveram comigo, com outros governos e, sobretudo, com aquele que nós substituímos. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós fizemos infinitamente mais, com mais precisão, com melhor qualidade, no objetivo de atender os interesses do povo brasileiro. Esse é um trecho ao vivo da despedida, né? Uma despedida recorde do governo federal, com um número que o presidente Lula confirmou que já está em 14, mas que, ao que tudo indica, deve chegar a pelo menos 20 ministros deixando o posto para serem candidatos nas eleições em outubro. Vamos à lista, então, para você ver como o governo vai mudar completamente a cara. Lembrando que o Brasil não para antes das eleições, né? Os projetos continuam, os problemas continuam, mas o governo vai ter outra cara a partir da próxima semana, quando começam as saídas oficiais. Ministro Geraldo Alckmin, que é responsável pela pasta de Indústria e Comércio, vai ter que sair desse ministério. Ele continua sendo vice-presidente e deve ser candidato novamente a vice-presidente na chapa de Lula. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, vai sair para ser candidato a senador. Vai ser substituído pelo atual ministro da Pesca, André de Paula. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também vai buscar uma vaga ao Senado. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, candidata à Câmara, ela é deputada federal eleita pelo estado de São Paulo, pelo PSOL de São Paulo, vai buscar novamente essa vaga. A saída também do Ministério dos Transportes de Renan Filho, candidato a governador do estado de Alagoas, ele que é Renan Calheiros Filho, filho do ex-governador e ex-presidente do Senado Renan Calheiros. Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, vai sair para se candidatar ao Senado. Esse é um cargo fundamental. Quem vai assumir o posto será Miriam Belchior, que atualmente é secretária executiva da Casa Civil, uma espécie de número 2 na pasta desde 2023, que já foi ministra do Planejamento no governo Dilma, que foi presidente da Caixa Econômica Federal, então um nome de extrema confiança do Partido dos Trabalhadores. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também deixa o posto para assumir uma vaga no Senado Federal, ao que tudo indica, candidata pelo estado de São Paulo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai deixar o cargo para ser candidato ao governador de São Paulo, outro cargo estratégico no governo federal, que será assumido pelo secretário executivo da Fazenda, também uma espécie de número 2, o Dário Durigan. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, vai sair também da pasta para se candidatar ao Senado, também pelo estado de São Paulo, ao que tudo indica. Ainda teremos a saída do ministro das Cidades, Jader Filho, Jader Barbalho Filho. Eles tentam, né, tirar o sobrenome, mas são políticos já velhos conhecidos do meio político. Ele vai sair para se candidatar à Câmara Federal, para garantir uma vaga como deputado. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também já é deputado federal eleito pelo PT de São Paulo, vai se candidatar novamente. O ministro da Pesca, para assumir o Ministério da Agricultura, vai deixar a pasta, e é um secretário executivo da Pesca que vai assumir esse ministério.
O ministro da Educação, Camilo Santana, ele é senador e ele não precisa disputar a eleição, ele tem mais 4 anos de mandato. Mas ele vai deixar o cargo para se dedicar à campanha do presidente Lula. Mais do que isso, né? Também a dar uma atenção especial ao estado dele, onde o governador do Ceará, Eumano de Freitas, está empatado com o ex-governador Ciro Gomes. Em algumas disputas, em algumas pesquisas de opinião, Ciro Gomes aparece até com uma certa vantagem em relação ao atual governador. Então é estratégico também para que o PT tenha um estado importante numa reeleição, que é o estado do Ceará, e principalmente tem um palanque forte para o presidente Lula na região onde o PT costuma nadar de braçadas. O ministro do Empreendedorismo também vai deixar o cargo, o ministro Márcio França. Ainda há uma dúvida sobre qual será o papel dele, se ele vai para o Senado, vai disputar uma vaga no Senado, porque aí estamos falando já de 3 nomes, né? Simone Tebet, Marina Silva e Márcio França. Um deles vai ficar pelo caminho, mas vai deixar o ministério antes do prazo regulamentar. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também será candidata ao Senado pelo estado do Rio de Janeiro, assim como o senador, ou será candidato a senador, André Fufuca, ele que é o ministro dos Esportes. Disputa pelo Senado também vai fazer com que o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, deixe a pasta. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, também vai ser candidata, ainda não há definição se é deputada federal ou a senadora. A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, também vai deixar o posto para ser candidata ao Senado mais uma vez. E o ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, vai deixar o cargo para trabalhar ativamente na campanha do presidente Lula. Mas isso só deve acontecer em junho, quando a campanha oficialmente começar. Como ele não vai disputar cargo político, ele pode permanecer no posto de ministro. Ainda há algumas dúvidas sobre o ministro da Previdência, Volney Queiroz, que quer disputar uma vaga para a Câmara Federal, a ministra da Ciência, Luciana Santos, que também colocou o nome à disposição para ser candidata a deputada, Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, que tem a vaga ainda a ser disputada no Supremo Tribunal Federal, aí não é uma questão eleitoral, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que deve ser candidato a senador, mas isso ainda está indefinido. É o famoso o último apaga-luz. Tá mais fácil dizer quem não vai sair. Não vai sair o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o ministro da Defesa, José Múcio, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E isso aqui é importantíssimo que não mexa, hein? Porque o Brasil está inserido num contexto global muito mais amplo e complexo, e Mauro Vieira é quem tem mantido essas relações com presidentes muitas vezes contrários às opiniões ideológicas do governo federal atual, do grupo político atual, e é importante que tenha esse cargo técnico lá que não seja mexido. O mesmo vale para a defesa, saúde também é sempre um cargo que precisa ser técnico. 13 ministros que vão ficar também são de outros partidos. Por exemplo, o secretário-geral da Presidência, Guilherme Boulos, que foi um dos deputados federais mais votados nas últimas eleições, ele não deve concorrer dessa vez, deve continuar no cargo, ele que está no PSOL, mas ao que tudo indica também deve fazer uma mudança em breve para o PT. Ainda o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, Assistência Social, Wellington Dias, esses devem permanecer. Por quê? Porque vão atuar ativamente na campanha do presidente Lula, garantir mais 4 anos de mandato e, consequentemente, se garantir como ministros também por mais 4 anos. Esse é o cenário que se desenha num governo federal que, a partir de segunda-feira, vai ter outra cara, outros nomes, já pensando nas eleições de outubro de 2026. 10h39, você participa conosco pelo nosso WhatsApp 19 ao DDD 971021493, 19971021493. Daqui a pouquinho, a sua participação, o seu giro da informação, que você possa transformar numa prestação de serviços, as demais informações que marcam também este dia e a sua programação já para o feriado. Conta pra gente o que é que você vai fazer no feriado prolongado. O que eu posso te adiantar é que serviço bancário, nananina não. Semana de feriado a gente tem que ficar atento às datas, ficar atento ao calendário
E o calendário bancário vai ter mudanças também, Nath Luquez. As agências bancárias de todo o país não vão abrir para atendimento presencial ao público, então, nessa sexta-feira santa, dia 3 de abril. Por conta do feriado nacional, as compensações bancárias, incluindo as TEDs, não serão efetivadas durante a data. Os boletos de cobrança e contas como, por exemplo, água, energia, telefone com vencimento na data do feriado, podem ser pagos sem acréscimo no próximo dia útil. Por outro lado, o pagamento de tributos e impostos que vencem na sexta, eles devem ser antecipados para evitar, assim, cobrança de juros e multas. Sites e aplicativos de bancos, caixas eletrônicos podem ser usados para o pagamento dessas contas, checagem de saldo e extrato, transferências, entre outros serviços. O Pix funciona normalmente no feriado da Sexta-feira Santa. 10h41, vamos voltar a falar a respeito das apurações de um furto que aconteceu dentro da Unicamp de material biológico dentro de um laboratório de segurança máxima. A investigação foca agora em saber se houve algum tipo de negligência por parte da Universidade Estadual de Campinas, depois da divulgação da lista de todos os vírus que foram transportados de um espaço para o outro. O Sandro Barbosa conversou com o pesquisador Paulo Simas, com outros especialistas no assunto, e ele faz um resumo para a gente das últimas atualizações dessa investigação. Sandro. Dentro do Laboratório de Virologia e Biotecnologia Aplicada do Instituto de Biologia da Unicamp estão partículas virais e vírus reunidos pela professora Clarice Arnes em mais de 40 anos de pesquisas e intercâmbios com laboratórios e universidades do mundo todo. A professora Clarice foi responsável pelo projeto Zika. Então nós estamos falando de uma grande perda financeira, estamos falando de uma grande perda para a sociedade. Nós, como entes federados, como entidades jurídicas da universidade, nós temos como responsabilidade zelar pelo patrimônio público. Para armazenar este material sensível, o laboratório do nível B3, o mais rigoroso do país, com uma série de medidas de segurança para evitar que ele saia do ambiente controlado. O furto de material de dentro do laboratório pode ter retirado de um ambiente seguro pelo menos 24 tipos diferentes de vírus, muitos deles letais para seres humanos e animais. Paulo Dimas atuou na Unicamp por mais de 10 anos. Ele conhece a professora Soledad Palameta Miller, acusada pelo crime. Mas o que estaria por trás do furto desses vírus de dentro da Unicamp? Pouco antes de cometer o crime, a professora Soledad e o marido dela, Mike Miller, criaram uma startup de biotecnologia voltada à saúde animal. A Polícia Federal investiga se o furto teria interesse comercial do casal. Com os vírus, eles teriam uma biblioteca genética capaz de produzir milhares de kits de detecção de doenças virais em animais. Toda a caixa que está armazenada, ela tem o seu espelho numa pasta no computador. O sigilo ainda é importante porque a gente precisa rastrear onde essas amostras foram parar. A Unicamp afirmou que o furto foi um caso isolado e uma sindicância foi instaurada para a averiguação. Só para a gente voltar ao assunto anterior, que nós acompanhamos um trecho da reunião ministerial do presidente Lula com a equipe que está deixando o cargo, que está deixando o posto para as eleições 2026, o presidente Lula confirmou que Geraldo Alckmin será vice na chapa do PT de 2026. Então, havia dúvida se Alckmin poderia ser candidato a governador, se poderia ser candidato a senador, se o PT buscaria um outro partido para coligar que não fosse o PSB, mas agora a confirmação, a chapa Lula-Alckmin, que aconteceu em 2022, será repetida nas eleições de outubro com a confirmação em público da própria voz do presidente Lula. Então, o cenário político começa a se desenhar para o próximo mês de outubro. Isso porque o presidente do PT de São Paulo queria Gilberto Kassab como vice de Lula. Então, como esse assunto ganhou força nos bastidores políticos nas últimas horas, o presidente Lula já deixou claro que será Geraldo Alckmin o seu candidato mais uma vez. 10h45, marca o quinto sinal. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, dentro do projeto Band Negócios, a gente vai falar sobre
o marketing, a publicidade brasileira e conhecer um pouco mais sobre quem faz girar a economia aqui no nosso interior de São Paulo. Intervalo é rapidinho, na volta, esses e outros assuntos para você aqui na programação da RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Vinhedo recebe hoje e amanhã, quarta-feira, o ônibus SP por Todas, um projeto do governo do estado que oferece atendimento gratuito para mulheres. O serviço acontece das 9 da manhã às 5 da tarde, na Praça Aurora Sudário, no bairro Capela, em Vinhedo. No local, as mulheres podem receber apoio psicológico e social, além de orientações e, se necessário, encaminhamento para outros serviços. A ideia é facilitar o acesso, principalmente para quem tem dificuldade de ir até locais fixos. O atendimento é feito por profissionais preparados, com sigilo, segurança e respeito. Também são dadas informações sobre direitos e como fazer denúncias, ajudando no combate à violência contra a mulher. O ônibus passa por várias cidades do estado para levar esse tipo de atendimento direto aos bairros. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a você que segue na programação da Rádio Bandeirantes, da tela da Band TV Campinas e do nosso portal bandmulti.com.br. O nosso projeto Band Negócios está chegando nesta manhã, agradecendo pela sua companhia, convidando você para acompanhar um pouco mais desse trabalho que é realizado na parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação entre os veículos, para você conhecer um pouco mais de quem faz também a economia do nosso interior de São Paulo se movimentar. Trabalho que tem aqui nos nossos estúdios, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, o Alan Zanelato na mesa de som, o Edson Freitas na central técnica e toda a nossa equipe a postos, trabalho técnico também coordenado pelo Gil Kleber. E hoje nosso assunto é a publicidade, o marketing e o quanto isso também vem ganhando cada vez mais força no interior de São Paulo. Nosso convidado é o fundador da LR Marketing, uma agência com mais de 2 décadas de atuação e que construiu uma trajetória sólida no mercado publicitário, liderando uma empresa que se consolidou como referência regional e que hoje figura entre as maiores e mais respeitadas do estado de São Paulo. A LR Marketing, que tem à frente o empresário e publicitário Leonardo Raposo, nosso convidado nesta edição do Band Negócios. Leonardo, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia, o prazer é meu, aceitar esse convite com muito orgulho, falar um pouquinho sobre negócios, nosso dia a dia, falar sobre o mercado publicitário, vai ser sempre um prazer. 20 anos significa que você, que a LR Marketing, começaram num mundo que ainda não era 100% digital, que ainda tinha o offline muito forte, que ainda tinha a mídia física, o papel muito presente nas casas das pessoas no Brasil. Isso não significa que isso tenha acabado, mas de 20 anos para cá nós vivemos um enorme salto tecnológico.
Como é que foi acompanhar esse processo e a gente continua dando passos tecnológicos que a gente ainda não sabe até onde vai, Leonardo? Acho que isso é a riqueza de ter um pouco mais de experiência, de idade, é ter vivido todo esse processo, essa transformação. De fato, você tem razão, quando a gente começa nesse mercado, a gente ainda vivia um mundo bem offline, onde os veículos de comunicação eram os tradicionais, e nós passamos por essa transformação, nossa empresa, e nós como profissionais tivemos que nos adequar a isso. O que eu vejo, eu sou entusiasta da evolução da tecnologia, ela é um pouco ousada, vai voltar a dar tudo ficando muito parecido, né? Então, as próprias inteligências artificiais estão levando todo mundo para um mundo meio template, um negócio muito padronizado, e eu acho que a gente deve viver uma nova onda agora do cuidado com a marca das empresas mesmo, com o branding e se afastar um pouquinho só daquele geração de lead, essa questão do digital. Então, eu que sempre fui entusiasta dos veículos de comunicação, de rádio, de televisão, estou empolgado com o que eu estou vendo principalmente agora no começo de 2026. A gente vê, inclusive, isso se refletir, por exemplo, em vendas de mídias físicas, a volta do disco de vinil, jovens procurando fita cassete. Você entende que houve um cansaço da geração que viveu essa transição do offline para o online, ou as novas gerações são mais curiosas e querem conhecer um mundo menos digital? Eu acho que são duas coisas, né? Primeiro, business is business, né? O anunciante ele vai e o publicitário vai aonde o resultado está. Então, acho que a primeira vertente é que ao tornar tudo muito igual, tudo muito padronizado nas mídias digitais, os resultados começaram a não acontecer mais. E o custo foi ficando muito alto. E aí todo mundo começou a perceber, todo mundo não, eu acho que uma parcela começou a perceber que a força da marca faz muita diferença, e se constrói marca com frequência e com veículos de comunicação que impactem realmente, que sejam não simplesmente geradores de lead. Já a questão do saudosismo, como você mencionou, aí eu acho que é a geração que viveu isso, né, anos 90, anos 2000, é muito comum na humanidade as pessoas ficarem saudosistas, né? É que o saudosismo de hoje é aquilo que já tinha um pouco de tecnologia, né? E o dos nossos pais era o carro antigo, né? Uhum. Então eu vejo como dois universos separados. Nath Luquezzi, estamos recebendo aqui no nosso projeto Band Negócios o Leonardo Raposo, empresário publicitário, fundador da LR Marketing. Bom dia, Nath. Bom dia, Heitor. Muito bom dia. Eu queria entender de onde vem essa tendência que a gente tem visto muitos CEOs, os donos das marcas aparecendo, colocando o rosto nas redes sociais, levando essas pessoas para entrevistas, mostrando quem é a cara por trás dessa marca. Isso pode continuar sendo uma tendência? Pessoas consomem outras pessoas, elas gostam de ter esse contato humano? Nath, você já respondeu. As pessoas consomem de alguém, né? Elas querem saber quem está à frente daquele negócio. Então isso é uma tendência sim, eu acho que ela não vai parar de crescer, e eu sempre falo para os meus clientes que eles deveriam colocar a cara à frente do negócio deles e treinar e saber fazer isso da maneira correta. São inúmeros os exemplos das empresas, as próprias, todo mundo sabe quem eram os donos dos veículos de comunicação, todo mundo sabe quem é o dono do Facebook, todo mundo sabe quem é o dono da Tesla, todo mundo sabe. Esse perfil de empreendedor, de empresa que o consumidor quer estar perto hoje. Então, se eu tenho uma recomendação a dar e você tem um negócio e que você acredita e que você construiu, com certeza ele tem o seu DNA, e se ele tem o seu DNA, você tem que pôr a cara, tem que aparecer. Eu acredito muito nisso, de verdade. Agora, em que momento não deixar a imagem pessoal ser mais importante do que a marca, Leonardo? Olha, Heitor, é excelente a sua pergunta, porque eu vejo isso acontecer com alguma frequência, né? E aí é um pouco de ego, um pouco de cuidado em separar os objetivos, né? E não esquecer que o principal objetivo, nesse caso que nós estamos falando, é o negócio. É a construção da marca da empresa, é fazer ela ter a relevância
maior do que do próprio CEO, do próprio presidente. A gente usa ele como alavanca, mas não como vitrine principal. E eu já vi alguns casos as pessoas se perderem com isso. Então tem que tomar esse cuidado, sim. E aí uma agência de publicidade pode ser justamente esse freio, esse moderador do aparece, mas não atrapalha? Olha, Heitor, o que eu falo muito na LR e é o nosso core business hoje, você precisa ter um estrategista de marketing, um publicitário, que te ajude a construir o plano de comunicação e de crescimento do teu negócio. Não simplesmente para ele escrever planos de mídia ou fazer campanhas, mas para te ajudar na estratégia de marketing. Muitas empresas, a gente vive aqui no interior e eu sou muito apaixonado pela pungência do mercado interior. Tem grandes empresas aqui que não têm uma estrutura de marketing preparada, não tem um estrategista, não tem o planejamento adequado. Acaba fazendo mídia meio na inércia e algumas coisas dão certo e outras dão errado, né? Então, é muito importante você ter um consultor, você ter alguém, um profissional qualificado para te ajudar a construir a linha do tempo e não pensar só no amanhã, só na venda do amanhã. Construção de marca leva tempo, demanda planejamento, demanda conhecimento técnico, não é só empírico como os empresários acham, precisa saber o que está fazendo. Quando a gente fala em estratégia, é intuitivo a gente logo pensar nas trends. As trends, elas são para todo tipo de perfil, é para toda marca, todas as trends vão se encaixar, é sinônimo de sucesso? Só para a gente contextualizar, para quem não está habituado, trend é a moda que está na internet, resumindo basicamente. Sim. A dancinha do momento, a piada do momento, o meme que está na moda. Mais uma vez, Nath, eu digo que você tendo um estrategista e tendo um plano de comunicação muito claro, você vai saber facilmente se aquela trend faz sentido para o teu negócio ou não. Por que se usa uma trend? Trend é um atalho que as marcas usam hoje para fazer um conteúdo viralizar ou ficar mais aderente ao público, né? Mas eu vejo muitas empresas errando com isso, porque tem trends que não fazem sentido para o negócio. E aí você, às vezes, passa até ridículo. Então, é importante ter um plano de comunicação, saber qual é o seu objetivo a médio e longo prazo com a sua marca, para que tudo que você faça, todas as mídias que você escolha, toda a sua postura, todo o seu discurso faça sentido com o seu objetivo. Senão fica tudo muito solto. E as redes sociais acabaram criando essa miopia nos profissionais, nos executivos, de que elas têm que estar lá o tempo inteiro, mas eu vejo muita gente se perdendo falando uma mensagem que não faz sentido para o negócio dela. As empresas buscam hoje talvez mais o nicho dentro da rede social do que a grande expansão. Por exemplo, é melhor você trabalhar com um influenciador que vai falar para o teu público do que com aquele que vai te colocar na capa de um portal ou furar uma bolha que às vezes não vai render? Heitor, eu fui acadêmico de comunicação e eu sempre dizia que marketing tem uma palavra mágica que chama depende. Uhum. Escrevia na lousa no primeiro dia, né? Tudo depende muito do contexto da concorrência, do cenário, do momento, de muita coisa. O uso dos influenciadores hoje, ele é muito importante dentro dos processos de comunicação. Sempre foi, tá? É que hoje se dá o nome de influenciador digital, mas sempre houve pessoas influentes que na comunicação colocavam o seu rosto à frente das empresas, e isso sempre aconteceu. Aconteceu na mídia tradicional, na televisão, no rádio, e hoje acontece nas redes sociais. Antes era a Xuxa vendendo Monange. Exatamente. Então, só mudou o canal de comunicação e o perfil da pessoa, que nem sempre é aquele famoso. Às vezes é alguém de nicho, como você falou, mas que tem uma influência muito forte naquele mercado. Então, eu sou um cara... uma pessoa que acredita muito na força da marca. Todos os meus clientes recebem a orientação para que nós façamos ações de fortalecimento de marca. Eu acredito que isso é longevo, é um investimento que constrói a sua empresa de verdade. Mas não dá para viver só disso. Então, no dia a dia, a gente precisa usar essas ferramentas, usar a influência de profissionais de comunicação, de influenciadores digitais, para aquela ação do dia a dia. A gente está no mercado, por exemplo, de mercado imobiliário, lançamento de empreendimentos imobiliários, né? Então, a gente constrói a marca da incorporadora, faz um trabalho institucional bem feito, mas na hora de fazer um lançamento, de vender aquela unidade de apartamento, eu preciso usar a influência de influenciadores digitais ou de outros profissionais para chegar com aquela informação na pessoa que eu quero.
Assim, hoje nós estamos vivendo com o uso da IA um momento que a informação, o data, né, os dados, fazem muita diferença na personalização da mensagem para o seu público. Você não precisa ser tão generalista. Hoje você consegue falar com a Nath de 20 e poucos anos, que tem perfil XYZ, e levar para ela a mensagem específica. E a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. O Heitor bem mencionou, né, da Xuxa. A gente ficava com aquela dúvida, será que ela usa? Será que ela não usa? Com os influenciadores digitais isso é diferente, porque as pessoas conhecem o dia a dia. Como fazer publicidade e manter essa autenticidade e essa autoridade sem perder credibilidade? Escolher a publicidade certa para a marca certa. Esse é um trabalho que eu acho que é feito a 6 mãos, entre o profissional publicitário, o cliente e o influenciador. É preciso fazer sentido de verdade, né? Lá na agência não admito contratar um influenciador que eu entenda que ele não tem perfil para usar aquele produto, só por conta da relevância dele. Porque as pessoas percebem, né? Não adianta eu fazer... o famoso testemunhal da rádio que a gente sempre usou, né? Se ele não for autêntico, se as pessoas não acreditarem que aquilo acontece de verdade, soa mal. Então, essa curadoria tem que ser muito bem feita. Escolher os profissionais de influência digital que de fato façam sentido para aquele produto e para aquele mercado. Eu não sei se a Xuxa usava Monange, né? Eu até acredito que ela não usava. Mas eles faziam parecer que ela usava e isso era importante para aquele momento. Só que hoje não tem só uma Xuxa, tem milhares. Então dá para você escolher pessoas com perfil para o seu negócio, para o seu produto, que vão ter verdade. As pessoas têm que sentir verdade nas redes sociais. Nós vamos para um rápido intervalo. Nós estamos recebendo aqui no Band de Negócios o Leonardo Raposo, empresário, publicitário, fundador da LR Marketing. E na volta nós vamos falar sobre uma experiência internacional, a criação de novas embalagens, uma identidade visual a uma das maiores empresas do ramo alimentício do Brasil no continente africano. Como é que foi esse trabalho e esse impacto também de cultura, esse choque de uma cultura completamente diferente? Esse é um dos destaques que a gente vai trazer logo depois do intervalo aqui na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com o nosso Band Negócios, projeto que você acompanha dentro do Manhã Bandeirantes, no ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã na Rádio Bandeirantes Campinas, que você acompanha na tela da Band aos finais de semana, também no nosso portal bandmulti.com.br. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes Campinas, o Leonardo Raposo, empresário, publicitário, fundador da LR Marketing, agência que tem aí mais de 2 décadas de atuação, construindo trajetória no mercado publicitário, se tornando uma referência no estado de São Paulo, mas também com alcance internacional.
Uma das experiências internacionais, um dos cases, uma das campanhas de maior relevância da LR Marketing é com a empresa Seara, empresa conhecida nacionalmente no ramo alimentício, com a LR Marketing sendo a responsável por recriar toda a identidade das embalagens, elaborar estratégias, promoções e algumas ativações para fortalecer a marca Seara na África. Como é que é trabalhar com outro continente, com outra cultura, um produto que você conhece como brasileiro, mas como é vender para uma comunidade tão diferente da nossa, um público tão variado como na África, Leonardo? Heitor, esse foi um dos grandes desafios da história da nossa empresa. Quando nos foi posto esse desafio, a Seara estava querendo penetrar no mercado africano com seus produtos no varejo, onde a cultura era muito diferente do que acontecia no Brasil. E não se tratava apenas de um trabalho de fazer uma campanha publicitária, de uma peça publicitária, mas sim de entender o mercado, de conhecer a realidade do consumo de proteína nesses países, e eu estou falando de países como Gabão, Nigéria, África do Sul, vários países que nós tivemos que estudar, e como elas eram divergentes entre si também, inclusive de linguagem e cultura de consumo de proteína, entender cada uma delas para ajudar a Seara a construir uma estratégia vencedora e penetrar com seus produtos no mercado africano. Isso passou por ponto de venda, por embalagem, por discurso, por comunicação, mídia, e foi um desafio que eu achei assim, muito gostoso de participar, porque depois você começa a ver resultados, né, no mercado que a empresa não era atuante e passa a ter relevância. Então esse é um case que eu tenho bastante orgulho, uma agência do interior cuidar de uma marca tão relevante, todo mundo conhece no Brasil, mas que passou a ser relevante no mundo, né, em vários outros países, no Oriente Médio também, não só na África. Então é desafiador, mas é muito gostoso. Só que a gente tem que abrir a cabeça porque muda tudo, né? Os parâmetros são totalmente diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. A linguagem, o idioma, as imagens, né? Tudo aquilo que a gente tem como referência hoje de bom, nem sempre é o que eles têm. Então esse é o grande desafio. É possível mudar hábitos através da publicidade? Sem dúvida, é possível mudar hábitos, sim. Existe até a dúvida se é possível criar demanda, né? Se é possível criar necessidade com o marketing, mas hábitos eu não tenho dúvida nenhuma. A comunicação frequente, bem feita, inteligente, ela muda os hábitos, sim. A evolução da humanidade, ela está andando lado a lado com a comunicação, com a evolução da comunicação. Então, eu acredito sim. Aliás, é o que a gente tenta fazer todos os dias, né? Mudar o hábito das pessoas para que elas consumam os produtos dos nossos clientes. Um outro trabalho também extremamente relevante que a LR Marketing fez foi com um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro e mundial, Anderson Silva, um dos maiores lutadores de MMA, campeão dos octógonos, campeão do UFC, e que vocês foram os responsáveis pela produção do Media Kit, desenvolvendo ali um conceito mais criativo para vender a imagem de uma lenda. Como é que se vende um Anderson Silva sabendo que ele para aeroporto, que ele vende ingressos em minutos quando a luta dele era anunciada? Como é que se vende algo que já é tão grande, Leonardo? Nesse caso acho que era mais fácil até, viu? Esse case com o Anderson, eles nos procuraram porque o Anderson estava, como se diz por aí, estourado, né? Estava no momento mais alto da carreira dele e muitas marcas procuravam eles para patrocinador, para patrocinar e etc e tal. Só que eles não tinham ainda... ele estava numa relevância maior do que a imagem, o Media Kit dele atendia o momento. Então eles nos procuraram e a gente fez a construção desse Media Kit. E foi um trabalho bastante complexo, que passou por um material digital, de vídeo, e serviu para rodar o mundo, oferecendo a imagem do Anderson Silva como profissional, não só de luta, mas também de mídia. E foi outro trabalho que deu bastante orgulho, até porque eu sou entusiasta desse mundo e aí acabei conhecendo o Anderson e tal, foi bem legal. E é um trabalho que a agência faz normalmente, que é assessorar profissionais a construir a sua imagem, a vendê-la
da melhor maneira possível. Aí eu me lembro de várias campanhas com o Anderson Silva, né? Ele fez Burger King, eu lembro dele fazendo Budweiser. Então, humanizar uma lenda é uma forma de também aproximar de uma marca? Não há dúvida. É por isso que as grandes marcas sempre contratam profissionais, seres humanos relevantes, porque podia só falar de hambúrguer no Burger King, né? Podia falar só de cerveja, mas as pessoas, como nós falamos agora há pouco, elas compram de outras pessoas, né? E se o Anderson Silva, que eu admiro, que é a autoridade, consome aquele produto, eu tenho maior probabilidade de acreditar que aquela marca é relevante e é boa e eu vou consumir ela. Então, a resposta é sim, a gente usa muito, não é a única ferramenta que a gente tem, mas se você olhar historicamente, as grandes campanhas publicitárias brasileiras sempre acabam envolvendo uma personalidade que já é famosa, ou elas tornam uma personalidade famosa, como vários casos de Bombril, que construíram a fama da pessoa através da própria publicidade. O Anderson, ele parece ser uma pessoa que sabe brincar com várias situações. Então, ao longo da carreira, ele brincou já com a voz, ele brincou com as lesões, participou de filme de humor com o Leandro Hassum. Isso facilita também a proximidade com uma marca, saber que ele é gigante, conhecido mundialmente, mas se a campanha tiver ali uma brincadeirinha, ele vai topar? O carisma, né, faz muita diferença no profissional de comunicação. Então, existem algumas pessoas famosas e que não são carismáticas. E isso é muito difícil de se trabalhar na publicidade, se você não consegue embalar aquela mensagem da maneira correta, né? E o Anderson é justamente ao contrário disso. Ele é um cara super carismático e que fica mais fácil, né? A publicidade com humor, ela sempre teve uma vantagem competitiva em relação às outras, né? É um desafio muito grande para o publicitário criar uma mensagem que atenda todos os objetivos e ainda assim seja engraçada, seja divertida. E para isso você tem que escolher as pessoas corretas, que façam sentido do contexto, porque se ela é muito séria, se ela é muito travada, isso já não funciona bem, né? É um desafio grande. A gente atende algumas marcas que não faz sentido também ter alguém tão carismático, não faz sentido ter humor, é muito mais tecnologia, muito mais inovação. Então tem que saber escolher na hora certa aquela pessoa que tem o perfil. Independente do sucesso, muitas das vezes a crise vem e saber gerir isso é muito importante. Como uma agência pode ajudar esse famoso ou essa marca a encarar isso da melhor maneira possível? Eu sempre falo isso, né? Quando começa a crise, é o momento que o mercado publicitário sofre os maiores cortes, né? E obviamente não é só porque eu sou dessa área, eu sou totalmente contra isso, né? A razão pela qual eu sou apaixonado pela força da marca é que quando a crise vem, ela é uma peneira. A hora que ela passa, as marcas que ficam são aquelas que eram fortes. Então, você é empresário que tem um negócio aí, nunca se esqueça disso, né? No pós-crise e na crise, quem tem vantagem competitiva é quem tem marca forte. Depois de todas as guerras do mundo, as empresas que sobraram sempre foram as que tinham marca forte. Então, talvez tentem enxergar a crise como uma oportunidade. Geralmente eles cortam a verba de publicidade nesse momento, né? E eu não recomendo. É a hora de você... A torta pode diminuir, mas a sua fatia não. Bom, o tempo passou voando. Ou seja, teremos que convidar para mais uma oportunidade para a gente continuar esse bate-papo aqui no nosso Band Negócios, o Leonardo Raposo, da LR Marketing. Queria agradecer demais por atender o nosso convite, por conversar com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre esses cases, sobre essas campanhas, conhecer um pouco mais sobre a LR Marketing, como é que pode encontrar vocês também no mundo digital ou que seja pessoalmente? Vocês estão em Rio Claro, né? Nós somos uma agência sediada no interior, na cidade de Rio Claro. Uma das coisas que eu tenho bastante orgulho é conseguir construir uma empresa que tenha essa relevância na comunicação estando no interior. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, a nossa presença digital aí está super acessível, então digitou LR Marketing em qualquer das plataformas, vai chegar até nós, vai conhecer um pouquinho e é isso, fácil.
Obrigado pela atenção, Eu agradeço sucesso o nos convite. próximos projetos. Então, muito obrigado, Nath, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. E você continua muito bem informado aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. 2 centros universitários da região de Campinas fazem nesta terça-feira, 31 de março, um feirão gratuito de emprego com mais de 13 mil vagas. O evento acontece ao mesmo tempo em Jaguariúna, na Unifage, e em Indaiatuba, na Unimax. Há vagas de emprego, estágio, trainee e jovem aprendiz em áreas como engenharia, tecnologia, logística, indústria, saúde e recursos humanos. Em Jaguariúna, o evento será das 18h30 até as 21h30 no campus da Unifage. Em Indaiatuba, acontece no mesmo horário na Unimax, com apoio da Prefeitura. Também haverá ajuda para montar currículo e participar de seleções. Cerca de 50 empresas estão presentes. Além das vagas, o público terá acesso a serviços gratuitos, como dicas de currículo, orientação para entrevistas e apoio para cadastro em plataformas de emprego. Em Jaguariúna, será possível imprimir o currículo na hora. Para participar, basta levar um documento com foto e currículo impresso ou no celular. Cada empresa fará o seu próprio processo seletivo, que pode incluir entrega de currículo ou entrevista no local. Tá aí uma baita oportunidade. Vá lá, boa sorte. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes, de volta na programação da RB. Olha, as suas mensagens estão chegando, você está participando. Em instantes eu vou trazer para você também a sua participação pela mensagem de texto, pela mensagem de áudio. 19 é o DDD 971021493. Nós falávamos a respeito da saúde pública em Campinas. Eu vou trazer a opinião do ouvinte em instantes. Mas primeiro a informação, porque o portal bandmulti.com.br traz um balanço a respeito dos casos de meningite aqui na região. Uma doença que por muitos anos a gente pouco ouvia falar, mas que volta a ser uma preocupação de saúde no Brasil. A Maria Eduarda Lopes, do portal bandmulti.com.br, está conosco para trazer esse balanço. Bom dia para você, Maria Eduarda. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Exatamente, a gente não ouvia muito falar porque ela é muito confundida com a gripe, né? E agora em Campinas, até o dia 25 de março, a região contabilizou 79 casos e 8 mortes da doença. Para quem não sabe, para quem não tem informação do que é a meningite, é uma inflamação nas meninges, a membrana que envolve e protege o cérebro e a medula espinhal. Ela é considerada endêmica no Brasil e apresenta casos durante todo o ano. E ela é uma bactéria, não se trata de um vírus. Os sintomas mais comuns incluem febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez no pescoço, náuseas e vômitos. Em bebês e crianças pequenas que formam um grupo mais afetados, os sinais podem ser diferentes, se manifestando por irritabilidade, choro persistente, recusa alimentar e moleira estufada. E a transmissão ocorre geralmente por pessoas que estão contaminadas por gotículas respiratórias, como tosse ou espirro, além do contato próximo. Meningite tem vacina disponível desde os anos 70. Mas a doença continua sendo endêmica, tem esses registros anuais, teve um período de queda considerável, mas voltou a subir a partir de 2022. Por que será que voltou a subir depois de 2022? Porque nós vivemos, minha análise, mas aqui muitos especialistas também trazem dados, vivemos a era da campanha antivacina. Então pode ter certeza que isso tem impacto em outras doenças que já tinham diminuído, que a população brasileira já tinha entendido que há uma proteção, que há um calendário de vacinação, e o calendário nacional de vacinação inclui a vacina contra a meningite, não apenas a meningite, mas meningocócica C, pneumocócica, BCG, enfim, todos os tipos, todas as variantes. E a meta no Brasil até 2030 foi lançado o Plano Nacional em parceria com a Organização Mundial da Saúde, é reduzir em 50% os casos
e em 70% os óbitos por meningite bacteriana imunoprevenível. Então, o prazo já está terminando, mas o alerta de meningite ainda existe, não apenas em Campinas, mas no Brasil, em 2025, foram quase 2.000 casos. Brasil que em 1974 enfrentou uma das piores epidemias de meningite da história, e é importante fazer esse alerta para a gente não voltar a ter aqueles mesmos números. Por exemplo, entre 2010 e 2024 foram registrados mais de 240 mil casos, com 23.170 óbitos confirmados. Então a vacinação ela é fundamental, além dos sintomas como febre alta ou persistente, rigidez na nuca, como a Maria Eduarda destacou, alteração do estado mental, a pessoa começa a ter confusão, sonolência, ficar irritada de uma maneira muito fácil. Ih, rapaz, tô batendo diagnóstico. Dor de cabeça intensa, enfim, claro, tô brincando, mas a situação ela é séria e se você tiver esses sintomas, você deve procurar um médico e informar, principalmente se não foi vacinada. 11 horas e 21 minutos, diga. Só adentro, a gente falou sobre o movimento anti-vacinas e outras doenças aumentaram depois desse movimento que começou a aumentar. Foi o sarampo, a poliomielite, o rotavírus e a varíola. Eles aumentaram depois desse movimento anti-vacina, que são doenças que têm vacina e as pessoas pararam de se vacinar. Por isso é importante sempre reforçar que as vacinas são estudadas, seguras e que existem especialistas falando sobre a eficácia dela e é bem diferente do nosso tio que está no WhatsApp recebendo mensagem e acaba compartilhando e provocando também a desinformação. Mas quem montou tudo isso foi de caso pensado. As pessoas que acabam acreditando nessas conversas que são extremamente preocupantes. Agora, falando em ciência mesmo, não aquela ciência do Zap Zap, o portal bandmulti.com.br traz uma outra informação, que a Unicamp cria um dispositivo 3D que recria medula óssea em laboratório. Explica essa história pra gente, Maria Eduarda. Isso mesmo. Os pesquisadores do Centro Multidisciplinar para a Investigação Biológica da Unicamp que desenvolveram esse dispositivo. Ele faz o que exatamente? Primeiro, é uma inovação produzida com ácido polilático, através de uma impressão 3D. Funciona como uma estrutura oca que obriga o tecido celular, permitindo a comunicação entre as células de forma semelhante ao do corpo humano. O grande diferencial da tecnologia é a capacidade de manter as células tronco, responsáveis pela formação dos glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, funcionais por um período longo, prolongado, enquanto as técnicas convencionais preservam as características das células apenas por 12 dias. O novo dispositivo permite o cultivo por 20 a 30 dias sem perder a capacidade de multiplicação. Segundo o pesquisador Marco Corot, essa estabilidade transforma o sistema em uma espécie de fábrica de sangue controlada. A nova tecnologia abre portas para diversos avanços na medicina e na pesquisa biomédica. E o dispositivo ele pode ser utilizado para várias formas, como testes de medicamentos, implantes terapêuticos, estudos clínicos, e é uma invenção depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com o suporte da Agência de Inovação Inova Unicamp. Maria Eduarda Lopes tem mais textos publicados no portal bandmulti.com.br que você pode conferir por lá e também nas redes sociais do Grupo Bandeirantes. Um bom dia para você, bom trabalho a toda a equipe do Bandmulti. Bom trabalho. 11h24, ouvinte participa desta edição do Manhã Bandeirantes, 19 ao DDD 971021493. Bom dia a todos, DJ Ale. Heitor Fredo, ouvindo essa matéria aí sobre a INDEC, eu tenho várias perguntas, mas não dá tempo de fazer todas. Então é o seguinte, você está lá, acionando o aplicativo da INDEC, você estacionou seu carro na vaga, está acionando o aplicativo da INDEC, aí o carro passa, enquanto você está fazendo a compra daquele tempo, você vai tomar a multa do mesmo jeito? Ou tem um feedback de tempo do carro passar até a multa ser 5, 10 minutos, 15? Essa é uma pergunta, não sei se eu me fiz entender. Segunda pergunta, esse negócio aí,
dos carros com licenciamento atrasado. Maravilhoso, sem problema. Só que existe um problema, porque se o cara pagou a zona azul, mesmo o veículo estando sem licença, ele teria o direito de ficar ali. Se a zona azul estiver comprada, não poderia acionar nada. É passar, tá, comprar, porque o veículo, ele também tá para licenciamento? Tá, beleza. Só que, cara, eu não acho justo. Se você pagou para parar ali, mesmo o seu veículo estando irregular, que o seu veículo seja recolhido. Ele teria que ser recolhido em uma outra situação, não essa. Eu não estou a favor de quem não licencia veículo e anda com veículo sem licença. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu paguei para o meu veículo estar ali, mesmo que ele esteja sem licença. Não sei se eu me fiz entender nas duas dúvidas. Sim, fez sim. E parabéns aí à esquerda. Lula vai ganhar no primeiro turno, porque com a declaração do Ronaldo Caiado, a divisão, né? Direita, esquerda, toma lá da cá. Aí depois vem falar de anistia, que é a mesma coisa do outro, de um dos toma lá da cá. Então não dá. Não dá. Parabéns à esquerda, Lula vai ganhar no primeiro turno. Um grande abraço a todos, DJ Ale. As perguntas são extremamente pertinentes, eu confesso que eu não tenho a resposta. Sobre o veículo que tem as câmeras que fazem a identificação, é bem relevante essa questão. Eu quero acreditar que tem uma margem de tolerância ali, que o carro tem que passar pelo menos 2 vezes e ter certeza que está pelo menos uns 5 minutos ali na mesma vaga, porque existe a tolerância do tempo de você colocar o seu cartão. Sobre Ronaldo Caiado, governador de Goiás do PSD, foi oficialmente anunciado como candidato à presidência da República. Uma enorme vontade de transformá-lo numa terceira via, mas ele fez questão de não ser a terceira via a partir do momento que já no início da campanha ele garante: meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita. Então, na verdade, o que Romeu Zema, o que Renan Santos, eles tentam não é ser uma terceira via, é ser a via alternativa ao presidente Lula. Então tá cada um tentando ser o mais próximo do que esse público busca. O único que não tenta ser bolsonarista é Renan Santos. Mas vamos com calma, porque assim como a gente já viu lá nos anos 90, por exemplo, Enéas Carneiro, que tinha pouco tempo de televisão, lançar aqueles projetos midiáticos, bombásticos, no caso dele, literalmente bombástico, o projeto de construir uma bomba atômica no Brasil. Se tem um candidato nanico, ele tem que chamar atenção de algum jeito. Renan Santos agora lança que vai separar o Rio de Janeiro, transformar numa cidade-estado. É o tipo de projeto para ganhar espaço, para ser lembrado. Então, na prática, o que a gente está vendo é que será, como já era de se imaginar, uma eleição quase plebiscito. Entre você quer manter Lula ou voltar com Bolsonaro e seu grupo político. Essa vai ser a eleição de outubro de 2026. Terceira via, Ronaldo Caiado já mostrou que não será. Mensagem de texto aqui, dá tempo no pique pra gente ler aqui a mensagem do nosso ouvinte. O Edmilson escreve pra gente o seguinte, falando sobre saúde pública, o que aconteceu no posto de saúde do centro, que também ocorre em vários outros postos. É falta de respeito com o profissional. Isso é inadmissível, concordo. Mas vamos relatar alguns casos encontrados por mim. Ele traz um relato pessoal em um certo posto de saúde. Ele prefere não referir em qual. Todas as salas de atendimento ficam com as portas fechadas, parecendo querer esconder alguma coisa. Locais que deveriam estar com as portas abertas e você se depara com a mensagem colada na porta. Ele conta que apertou a campainha, esperou o atendimento. Isso também é inadmissível. Quando você é recepcionado, o funcionário público que está ali para te servir te atende com cara de... Aquela cara de... Parece que está fazendo um favor para você ao te atender. Estão querendo esconder o quê? Ele questiona. Ou estão fugindo? Estão trabalhando em local público? Não é para ter porta fechada. Eles trabalham para o público e não para uma empresa particular. Que medida pode ser tomada por essa situação? Isso pode ser denunciado? Está aqui o relato do Edmilson e concordamos todos que isso não justifica partir para a violência, mas o atendimento público tem que ser também feito para o público. Agradecendo ao Adriano Vermelho e a todos que estão conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes. Você já sabe que a Pastore Turismo também espera por você, para você fazer a viagem sem dor de cabeça no Cambuí.
você pode procurar a Pastore Turismo, inclusive pelo nosso WhatsApp, pelo WhatsApp da Pastore, o 19992106075. Mas antes de planejar sua viagem, não perca o Band Mulher que a Nath Luquezzi apresenta 1h30 da tarde com a Lari Lopes. E quais atrações? Nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica e sobre o poder da inteligência artificial, claro, o mundo dos famosos. Eu trago tudo para vocês às 1h30 da tarde. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área. Obrigado pela sua companhia e continue na Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Juntos com o Timaço do Batista até meio-dia. Rolando a bola esportiva para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após longa novela, Guarani anuncia a renovação do volante Ralf.